Boa noite a vocês que estão nos acompanhando na live. Bom dia para aqueles que estão acessando a Escola Bíblica Dominical. E isto é uma grande bênção. Nós temos estudado no livro do Evangelho de João. Estamos na nossa décima 11ª lição, né? Temos mais 2 lições e temos conhecido sobre Jesus, temos conhecido sobre o seu amor, temos conhecido sua missão, seu ministério, e entramos no domingo passado sobre o Espírito Santo. E hoje nós vamos estudar mais uma vez sobre o Espírito Santo, a missão do Consolador. O texto áureo nosso está em João, capítulo 16, verso 8, 9, 10 e 11. E diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O objetivo da nossa lição hoje, os objetivos gerais é compreender a obra do Espírito Santo como ajudador e consolador. Compreender que o Consolador está conosco em todos os momentos. Compreender que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E entender a oração sacerdotal de Jesus. O objetivo específico, nós queremos que você compartilhe uma experiência na qual obteve a orientação do Espírito Santo. Orar por uma pessoa que Jesus quer que seja alcançado por meio de sua vida. Então é muito importante você estar sintonizado e entendendo que a nossa missão é compartilhar do amor de Deus, é compartilhar o que Deus tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Existem muitas pessoas que não têm tido a liberdade de conhecer a Jesus, porque nunca ninguém se aproximou dela, e isso eu estou falando na cidade de São Paulo. Não estou dizendo do fim do mundo, não. Na cidade de São Paulo, nunca ninguém se aproximou dela e falou de Jesus. Ela vive sem entender isso, ela até compreende as religiões, mas não sabe que religião é religar o homem a Deus. Então é muito importante que você tenha isto em mente, que Deus está querendo usar a sua vida para que isso aconteça na vida de muitas pessoas. Vamos entrar então na lição de hoje. Por que que o Espírito Santo inicia o seu ministério agora? Não, isso não é uma verdade. O Espírito Santo sempre esteve atuando em todo o tempo. Só que no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, capacitava uma pessoa, e essa pessoa era usada por Deus e fazia a obra de Deus, e depois o Espírito se retirava. E isso aconteceu durante todo o tempo. Mas quando chega o tempo da graça, o Espírito Santo vem e, a partir da morte de Jesus, e ele vai para o céu, ele inicia o seu ministério efetivo e definitivo no tempo da graça. E ele está conosco, ele permanece em nós em qualquer situação. Então é muito importante a gente ter isto em mente. Mas quando nós olhamos o Evangelho de João, no capítulo 15,
verso 16, está escrito assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos, frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, o Senhor está dizendo que o Espírito Santo vai trabalhar em nossas vidas para que a palavra que nós estivermos compartilhando com as pessoas, essa palavra possa frutificar. Muitas vezes a gente confunde achando que a missão de salvar uma pessoa é nossa. Não. A missão de proclamar as boas novas é nossa. A missão de salvar é só de Deus. Não é nossa. O Espírito Santo é que vai trabalhar e ele vai receber a Jesus como Salvador de sua vida. Você entendeu isso? Então vamos entender agora a ajuda do Espírito Santo. E isso começa agora no capítulo 16. Hoje o centro da nossa lição será o tempo todo capítulo 16 e capítulo 17. Tá certo? Então você já pode manter a sua Bíblia aberta no capítulo 16 de João. Tá certo? E eu vou pedir que a Emilce abra a sua, leia para nós do versículo 4 ao versículo 7. João 16, de 4 a 7. Isso. Estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Obrigado, irmã Emilce. Só lembre de manter o papel baixo, porque ele está entrando na frente da sua câmera. Então, Jesus está dizendo exatamente quando é que vai acontecer o início do ministério do Espírito Santo. Jesus vai para o Pai e vocês vão receber o conselheiro. Se Jesus não for, o conselheiro não virá. Então, é muito importante que o Espírito Santo veio para ser o nosso ajudador. Num primeiro momento, ele veio para ser o consolador, porque lembre-se, os discípulos estavam sentindo que eles estavam ficando só. Jesus ia deixar. Tudo que eles conheciam sobre a vontade de Deus foi Jesus que ensinou. E agora, Jesus vai para o Pai e eles vão ficar sem a presença física de Jesus. E porque eles vão ficar sem a presença física de Jesus, eles ficam muito tristes. E porque eles ficam tristes, o Espírito Santo, no seu papel, consola. Mas também o Espírito Santo nos consola em todos os outros momentos de nossas vidas. Quando nós estamos enfrentando situações difíceis de nossa família, situações difíceis pessoais, situações difíceis de relacionamento, é o Espírito Santo que vem e nos conforta. Ele vem e trabalha em nossas vidas, nos dando a direção, nos mostrando tudo aquilo que é da vontade de Deus e como Deus quer agir em nós. Mas agora nós vamos ver que o Espírito Santo vai agir com 3 funções. Isso já foi dito nos versículos que nós já lemos, que foi os versículos de 8 a 11. Eu não vou ler de novo, porque acabamos de ler. E ele diz: ele vai convencer o mundo do pecado.
Por que pecado? E ele diz: porque os homens não creem em mim. O maior pecado contra o Espírito Santo é rejeitar a Deus, rejeitar a Jesus, rejeitar o plano da salvação, é não receber a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Uma pessoa que toma esta decisão é uma pessoa que está dizendo: eu não quero ir para o céu. Como assim? Eu quero ir para o céu, mas eu não quero ir através de Jesus. Não existe outro caminho. O único caminho para te levar aos céus é através de Jesus. Por isso que ele vai dizer, e nós já estudamos isso na lição retrasada, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho que leva o homem até Deus. O único caminho que leva o homem ao céu. Então é muito importante que você tenha isso na sua vida e tenha isso na sua mente. Então o Espírito Santo está dizendo o seguinte, que ele vai trabalhar na sua vida o tempo todo, revelando quando você comete um pecado. Então para e pensa um pouquinho. Você que já é filho de Deus, você já reparou que quando você está, está em pecado, o Espírito Santo trabalha na sua vida e diz: você pecou? Ele vai mostrar que você pecou através de um texto bíblico, através de uma mensagem, através de uma conversa com alguém. Ele vai revelar para você, ou ele vai dizer pessoalmente que você cometeu pecado. Mas não só isto que ele vai dizer que você pecou, mas ele também vai conduzir você ao arrependimento. Ele vai conduzir você a confessar esse pecado a Jesus. E ele vai levar a você a obter o perdão de Deus através do seu pecado. Porque esse foi o plano de Jesus na cruz. O seu sangue derramado na cruz do Calvário nos purifica de todo o pecado. Então é muito importante que você tenha isto em mente, para que realmente a bênção de Deus possa estar na sua vida e assim você ter a compreensão. Mas aí ele diz que a outra ação que o Espírito Santo vai fazer é a justiça. E ele diz que você vai ter a compreensão de que Deus é justo e que todo pecado tem a sua condenação. E esse pecado só pode ser justificado através de Jesus Cristo. Mas a outra ação do Espírito Santo é o juízo. É a revelação de que você está indo para o caminho do príncipe deste mundo, que ele já está condenado. E que você, quando comete e permanece em pecado, também você está distante de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ele diz na Bíblia o seguinte: eis que as vossas transgressões, elas impedem de você ter comunhão com Deus. Isso é muito importante você ter em mente. Enquanto você permanece em pecado, há uma divisão entre você e Deus. E é por isso que o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida para que você possa ajustar, se arrepender desse pecado e começar a viver uma nova vida com o Senhor. Então é muito importante sobre isso. Mas a palavra de Deus continua nos ensinando mais coisas sobre o Espírito Santo. E isso começa agora no capítulo 16, nos versículos de 12 até o versículo 19. Leia para mim, por favor. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará toda a verdade.
Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, o tornará conhecido a vocês. Mas um pouco e já não me verás. Um pouco mais e me verão de novo. Até aqui. Isso, tá 16. Muito bem. Eu queria que você entendesse uma coisa muito importante. Vira e mexe, aparecem pessoas na sua vida com profecias. A primeira coisa que você precisa entender é que, se essa profecia não está na Bíblia, o profeta é falso. Essa profecia não vem de Deus. Porque olha o que está dizendo aqui. O Espírito da verdade, ele vai guiar você a toda a verdade. Não vai falar de si mesmo. Falará apenas o que ouviu e lhes anunciará o que está por vir. Então o Espírito Santo vai trazer à nossa memória o que já está revelado na palavra de Deus. Então, não é uma bola de cristal o Espírito Santo, não. Olha, o Senhor está revelando que você vai casar com fulana de tal. Não existe isso, gente. Deus está revelando que você vai ter uma bênção agora. Gente, isso não é profecia. A bênção de Deus vem todos os dias. A bênção cai sobre justos e injustos. É assim que a palavra de Deus está falando. Você dizer que a bênção de Deus vai chegar a você, não é nenhuma novidade. Porque isso Deus já disse que vai acontecer. Mas aí ele continua nos ensinando, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Então, o Espírito Santo sempre vai estar trabalhando, revelando a nós os ensinamentos de Jesus que estão contidos na palavra de Deus. Tenha isso muito em mente. E aí ele diz que os seus discípulos agora estavam tremendamente tristes. E isso está nos versículos de capítulo 16, de 20 até o 33. Emilce, leia, por favor. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês.
até o 26? 33. Ok. Pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram em que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: Agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus. Agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para as suas casas. Vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Que texto abençoador para as nossas vidas. Ele está começando a dizer no versículo 20 que esta tristeza que eles estavam sentindo da partida de Jesus vai se transformar em alegria. Mas é natural essa tristeza. Mas também é natural essa tristeza quando nós perdemos alguém que nós amamos. E nessa hora também o Espírito Santo vai estar nos confortando e nos consolando. É a própria ação de Deus, da presença de Deus permanente em nós. E ele diz que a alegria da presença do Espírito Santo, ninguém, presta muita atenção, ninguém vai poder tirar de você esta alegria. A alegria não consiste por circunstância que nos alegra. Por exemplo, o meu pai está feliz porque ele recebeu a notícia que a sua primeira trineta vai chegar. E é interessante que eu disse para ele: pai, você agora vai ter que aprender a orar pela trineta. Por quê? Até agora ele tem orado pelos bisnetos, e pelos netos, e pelos filhos. E agora vem mais uma geração. E hoje ele estava agradecendo a Deus na sua oração, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem feito a família Bernardo crescer de geração em geração, mas crescer conhecendo o teu nome, conhecendo e te servindo. Isto é bênção. Isto é bênção. Isto é bênção para qualquer lar. É bênção para qualquer família. Ter toda a família servindo ao Senhor. Há uma frase que Emil se separou de um estudo que ela teve, dizendo: a família que escolhe a Deus para servir é a família que Deus escolhe para abençoar. Essa é a grande verdade. Quando nós servimos a Deus, somos abençoados por servirmos a Ele, por vivermos na Sua presença, por experimentarmos toda a ação dEle em nossas vidas. E isso vai acontecer o tempo todo. Mas Ele diz assim: eu gostaria que vocês, até agora, vocês não estão pedindo em meu nome, mas eu gostaria que vocês pedissem em meu nome. É interessante que algumas pessoas pensam que eles
podem inventar uma maneira de falar com Deus. Uma das grandes influenciadoras que influenciou muitas crianças no Brasil, ela chamava Deus de cara, o cara lá de cima. Deus nunca foi cara. E Deus nunca se permitiu ser chamado de cara. Por isso que quando ele vai ensinar a orar, ele disse o seguinte: orem dessa maneira, Pai nosso que está nos céus. Se ele fosse aceitar qualquer nomenclatura, não teria problema. Você poderia chamá-lo de qualquer coisa. Mas ele determinou como ele quer ser chamado. Agora há pouco nós estávamos tendo problema de acesso a esta live. E aí, ele pegou e digitou o código. E quando foi digitado o código, entrou-se na live. Se colocasse qualquer letra errado, nunca ia entrar nessa live. Então é muito importante você entender, se você quer mandar um e-mail, você quiser alterar o meu e-mail, você não vai conseguir mandar e-mail nenhum para mim. Você vai ter que colocar lá Salovi JR. E aí você vai colocar a operadora que eu escolhi de provedora do meu e-mail. E aí este e-mail vai chegar para mim. Então é muito importante que você tenha isso em mente. Da mesma maneira que se você não colocar o endereço correto, nunca você vai se comunicar com ninguém. Se você digitar o número do telefone errado, nunca você vai conseguir falar com a pessoa que você está querendo falar. A gente entende isso, mas a gente não entende que a oração que Jesus ensinou é um modelo. Muitas vezes a gente usa essa oração como uma repetição, como uma reza. Mas é modelo. Nós vamos ver daqui a pouco outra oração que Jesus vai fazer. Mas também não são só essas duas orações. Jesus fez várias orações de diversas maneiras, conversando com Deus. A oração que Deus quer é uma conversa sua com Deus, que tem duas regras. Se dirige a Deus e termine a oração em nome de Jesus. O meio desta oração é o que está no seu coração, aquilo que você deseja conversar com Deus. Mas sempre diga nosso Deus e nosso Pai. E termine essa oração em nome de Jesus. Porque esta foi a determinação que ele deu para nós. E ele diz aqui isto. Ele diz: peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Isso está no versículo 24. Como é gostoso receber aquilo que a gente pede. Meu filho falou comigo agora recentemente, e disse: pai, que perfume mesmo que o senhor quer ganhar? E eu disse: filho, o perfume que eu quero ganhar é amadeirado. A marca não é muito importante para mim. Mas você cheira ele, se for amadeirado, é o perfume que eu gosto. Então você traz para mim. Quando ele chegar, ele vai me entregar este perfume. E eu vou ficar feliz. Mas eu não fico feliz só por causa disso. Ontem, o meu dia foi um pedacinho do céu. Eu comecei a dar um estudo da palavra de Deus para uma irmã, e aí, num determinado momento, eu notei que ela não tinha certeza da sua salvação. E expliquei o plano da salvação, perguntei se ela tinha recebido a Jesus, se ela tinha algum dia feito uma oração desta maneira, e ela disse: nunca fiz, nunca recebi a Jesus como meu Salvador. Eu falei: você gostaria de fazer agora?
E então nós começamos a orar e ela começou a repetir, e num determinado momento, quando ela falou: "Eu entrego a minha vida ao Senhor e escreve o meu nome no livro da vida". A sua voz embargou, o choro veio ao seu rosto e a felicidade se estampou de imediato no seu coração. Isto só acontece quando nós recebemos a Jesus Cristo como Salvador. Terminado esta aula, chegou a minha filha com a minha netinha. Já tinha dito para vocês que a gente estava numa fase dela estranhar, né? E agora ela está numa fase de sorrir para todo mundo, numa fase de ir com as pessoas que ela conhece. E ela então ontem veio e aí eu pude dar a frutinha para ela pela segunda vez. Depois ela ficou comigo, brincou comigo, se divertiu. Depois se divertiu com a avó, depois se divertiu com a mãe. E na hora do jantar também dei a jantinha para ela. E minha filha: "Pai, então faz assim". Eu falei: "Cintia, você está desse tamanho porque eu que dei a comida na sua boca. Então, o pai sabe fazer, fica tranquilo". Porque ela sempre dá virada de frente a comida para Sofia, né. Põe na cadeira e dá a comida de frente. Eu pus a Sofia no meu colo e eu pegava e dava a comida. E aí toda a colherada que eu dava de comida para Sofia, ela olhava para o meu rosto, eu sorria para ela e dava um beijinho na testa dela. Então foi uma noite, uma tarde muito gostosa. E depois fomos participar de um culto na Igreja Batista Nova Jerusalém, das crianças de Uganda, que foi uma grande bênção saber que a obra de Deus está sendo feita lá e que milhares de pessoas estão sendo resgatadas da degradação social, do sentido de ser um ser humano. E aquelas crianças ali, na sua grande maioria, elas estão sendo achadas sozinhas e abandonadas. E agora elas têm um lar, uma família, uma igreja que os ama. E estão vendo essas crianças crescerem para a honra e glória de Deus. Mas o louvor delas era algo impactante. É o que a palavra de Deus diz. Aquele que muito recebeu, muito mais amou. Muitas vezes nós não demonstramos essa gratidão porque a gente não imagina o quanto nós recebemos da parte de Deus. Não importa qual seja a sua situação, não importa se você nasceu num lar estável e tudo mais, não muda que a salvação que você recebeu, ela é só sua. E você não teria direito a ela se você não recebesse Jesus na sua vida. Então, ele diz para nós no versículo 26: "Nesse dia vocês pedirão em meu nome". Essa é a ordem de Jesus. E se você pedir no meu nome, eu vou responder. E aí no versículo 30 ele diz: "Agora podemos perceber que vocês sabem que nem se precisa que façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus". E Jesus pergunta: "Agora vocês creem em mim?" Sim. Eu estou falando essas coisas, e agora está no versículo 33, eu estou falando essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Paz não é ausência de conflito. Paz é a presença do Senhor em nossas vidas. Mas eu gostaria de, agora nessa aula, entrar na oração sacerdotal de Jesus. Eu disse para vocês que Jesus não só fez a oração do Pai Nosso, ele também fez esta oração.
E olha como ele vai fazer isso, está registrado em João no capítulo 17. Então, marque isto e depois leia todo o capítulo e vá fazendo as marcações que eu fiz. No versículo 1, ele diz: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho para que seu filho te glorifique. No versículo 2, ele diz: Pois me deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda vida eterna aos que lhes deste. A vida, esta é a vida eterna, que te conheçam como o único Deus verdadeiro, e é Jesus que enviastes. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra deste mundo, para fazer, que me desse para fazer essa obra. Pai, me glorifica junto a ti, com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Logo no capítulo 1 de João, Jesus vai dizer: Eu e o Pai somos um. E agora nós estamos conhecendo a terceira manifestação de Deus a nós. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essas três maneiras foi a maneira que Deus escolheu se dar a conhecer a todos nós. As suas atuações são completamente distintas. Deus Pai é o Deus Criador. Deus Filho, o Salvador. E Deus Espírito Santo, o Consolador. Então, nós precisamos entender estas coisas para termos esta compreensão. Mas agora, na oração sacerdotal, nos versículos de 6 até o versículo 17, veja que Jesus vai orar agora pelos discípulos, pelos seus discípulos. E no versículo 8 ele diz: Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste a eles, e as aceitaram. Eles reconheceram de que, de fato, vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Pai, ele vai dizer no versículo 11: Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, que me deste, para que sejam um, assim como assim como somos um. A palavra de Deus revela que o Senhor está colocando diante do próprio Deus para que eles possam poder sentir a ação de Deus, a proteção de Deus. No versículo 15, ele diz: Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejam do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, Jesus está clamando, colocando diante do Pai todos os seus discípulos. Mas, pastor, Jesus, nessa oração, inclui a nós? Sim, Jesus também inclui e nos inclui nessa oração. Vou pedir que a Emilce leia para mim os versículos de 18 a 23. João capítulo 17, de 18 a 23.
Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. A partir do versículo 20, a oração de Jesus agora é direcionada a nós. A minha oração não é apenas pelos discípulos, mas rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti. Que também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. A unidade do corpo, a unidade dos filhos de Deus, revela ao mundo a mensagem de Deus, o amor de Deus a todos nós. Por isso é muito importante que você entenda que Jesus está trabalhando na sua vida e está dando a você o entendimento e a compreensão de que Ele tem nos amado, que Ele tem nos sustentado e que Ele nos fortalecerá por toda a jornada. Então lembre-se que você não está só. O Espírito de Deus permanece para sempre em sua vida. E tendo esta compreensão agora que nós temos, Jesus vai encerrar esta oração. E ele vai encerrar desta forma: Pai, quero que os que me destes estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes também, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que me tens por mim esteja neles e eu neles. A oração de Jesus se encerra de um modo maravilhoso. Por isso que nós dizemos que ele é Emanuel. Sabe o que significa isso? Significa que Deus está com você. Deus está comigo. Deus está conosco. Por isso podemos caminhar com Ele. Por isso podemos aumentar o nosso relacionamento. Por isso podemos depender, porque nenhuma palavra que está escrito na palavra de Deus cai por terra. Então, entenda isso. E se você entender, você vai começar também a ter esse relacionamento com Deus.
Minha esposa fez uma lasanha de berinjela muito gostosa. E nós comemos um pouco há um dia atrás e ficou agora para o lanche desta noite. Sabe quando aquele tempero que foi feito vai ficando na comida? Ela vai incorporando e vai ficando muito mais gostosa. Eu não sei se ficou muito mais gostoso, porque só tinha 3 pedaços, ficou um para o meu pai, um para ele e um para mim. Não sei se é por isso, eu pude saborear totalmente esta lasanha. Como ficou gostosa! Você conhece lasanha de berinjela. Você pode até ter noção do que é uma lasanha de berinjela, mas você nunca vai poder dizer: "Eu já comi essa lasanha", porque você não estava aqui em casa. É assim a nossa vida com Deus. Enquanto você não experimentar, você não vai saber o que é ter Deus em sua vida. O que é ter o Consolador, o Espírito Santo, te ajudando em todos os momentos. Você não vai saber que a sua oração pode muito em seu efeito. Você não vai saber absolutamente nada a não ser experimentar. E depois que você experimenta, jamais você vai querer desistir. Essa é a grande bênção. É por isso que eu quero lhe convidar. Compartilhe esta live. Permita que os seus amigos, seus irmãos, seus familiares possam ter o privilégio de conhecer o quanto Deus os ama e quanto Ele quer ter esse relacionamento. Quanto que o Espírito quer viver em nós e viver através de nós. Por isso eu quero lhe convidar para que verdadeiramente você, tendo entendido que você tem à sua disposição como filho de Deus, o Consolador, você permita o Espírito Santo ter a liberdade de agir cada vez mais na sua vida. Que Deus, pois, te abençoe. Que Deus faça frutificar. Se você está perto da Vila Matilde, saia rapidamente da sua casa e vem tomar um café com a gente aqui na igreja. O culto vai começar só às 10h30 e teremos oportunidade de conhecer você pessoalmente. Se não, acesse o culto e continue conosco, adorando a Deus. É muito bom ter você. Torne-se um anunciador das boas novas. Compartilhe com seus amigos. Deixe aí o seu like. Isso vai ser bênção para todos nós. E estamos felizes. Eu jamais imaginei que a nossa lição da escola dominical pudesse atingir tantas pessoas. Nós já chegamos a 398 alunos participando de uma única lição. E nós queremos manter essa média e subir cada vez mais, não para se tornar conhecido, mas para que nós possamos fazer o nome de Deus conhecido em todo o mundo. É para isso que nós preparamos, é para isso que nós estudamos, é para isso que nós preparamos os professores da Escola Bíblica Dominical, e eu espero que verdadeiramente você continue compartilhando. Talvez você esteja sentindo a falta do nosso pastor. Ele está gozando uma merecidas férias. Daqui a pouco ele volta a estar conosco. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado aos que estão conosco nesta noite e que Deus continue abençoando a vida de vocês. Nós que agradecemos, pastor Solovir. É um momento muito importante conhecer o quanto o Espírito Santo age em nosso favor. Maravilhoso, maravilhoso estudo. A Amém. gente pode sentir essa ação dele nas nossas vidas. Muito obrigada, pastor. Amém. Deus abençoe.